Isso é fantástico. Esse trabalho aqui, ele está há um ano rolando aí na FEE. Ele foi fruto do relatório da dívida ativa, e daí a PGE veio atrás da FEE e queria entender melhor essa base, e a gente desenvolveu essas coisas. Assim, né? Como vocês podem ver, a gente está usando um software, acho que o Gabriel não comentou, é chamado ClickSense, que é esse software aqui, que faz essas gráficos dinâmicos, mapas dinâmicos, né? E a PGE está praticamente em vias de fazer a contratação, né, desse software, né? A gente não é vendedor do software nada, a gente simplesmente usou o software porque era uma ferramenta boa. E eles vão fazer a contratação desse software para poder fazer essas análises. O que eu vou mostrar, tá, é um nível hierárquico menor que o Gabriel mostrou. Eu tenho estudado isso nas últimas semanas, isso aqui tem mais de um ano. É uma ferramenta chamada Shiny, que é uma ferramenta para criação de aplicativos dinâmicos. Algumas pessoas que estão aqui já viram esse aplicativo. Eu vou falar novamente, talvez eu faça as mesmas piadas. É um potencial para nós divulgarmos os nossos trabalhos internos da FEE. É uma maneira diferente de fazer a apresentação no site da FEE. Deixa eu acessar remotamente aqui o meu computador. Posso fechar o teu aqui? Tá. O que eu vou mostrar para vocês, ele foi feito basicamente em R, tá? Que é um software livre, e Shiny, que também é um software livre, para fazer a criação desse aplicativo. O aplicativo que eu criei, eu chamei, na minha cabeça, APCrime, tá? Por que crime? Porque é a base de dados que eu estava trabalhando mais, assim, e foi a ideia que eu tive, assim, vou pegar essa base e vou aprender Shiny com essa base. Então foi um case que eu peguei essa base e vou aprender Shiny. Por que Shiny? Eu via algumas pessoas falando disso e tal, e entendia o potencial disso, e decidi estudar. No SINAP, que é o Simpósio Nacional de Probabilidade Estatística, que é um dos maiores congressos estatísticos da América Latina, eu vi que o pessoal tem usado muito Shiny para fazer as suas análises. O Tomás Torresani uma vez me mostrou uma ferramenta chamada ComexVis, do MDIC, que foi divulgada recentemente, em R e D3+, que é uma biblioteca em Java, que os caras fizeram umas visualizações bem legais assim, no site do MDIC mesmo. Ele mostrou, olha aqui, Renan, isso aqui, olha o que os caras lançaram aqui e tal, deu um bafafá. Daí eu fui ver, pô, legal e tal. Eu estou em contato com os caras estão me ajudando bastante também em trocar informações, enfim, então a gente está conseguindo fazer essa parceria com o MDIC. Eu tenho trocado bastante e-mail, foram dois caras simplesmente que fizeram aquele ComexVis, dois caras bem bons. Bom, então tá. Aqui é simplesmente aqui tem várias opções aqui no aplicativo que eu desenvolvi. Uma breve apresentação em que eu faço uma breve descrição. É uma amostra da potencialidade que o Shiny pode dar nas nossas visualizações. As características do aplicativo, então, eu posso visualizar os dados como uma série histórica, uma série temporal. Eu posso verificar através de uma relação entre crimes, um gráfico de dispersão, XY, através de um mapa, ou através de uma representação, através de um tree map, que o Gabriel mostrou logo no início, e uma tabela dinâmica. Por que crime? Porque é o que eu estava afim, né? Como a base está trabalhando. A gente está pensando em já fazer aplicações em dados de saúde, dados de educação. Recentemente, uma parceria com a Secretaria da Justiça, com o núcleo do Rafael, talvez gere frutos, uma aplicação assim, com dados sociais também, fazer uma espécie de mapa social. Né? Então tá, quais são as funcionalidades, digamos assim? Não é tão abrangente quanto a base do Gabriel. Aquela base que o Gabriel mostrou, ela que é 50 GB, o tamanho da base. Aquilo lá tem que rodar numa máquina virtual, que o Walter nos disponibilizou, para poder rodar aquela base. Aquela base é muito grande. Essa minha base é um pouco menor, é 180 mil registros. O nome ali é criminalidade municipal anual, então a minha unidade de medida é município e por ano. Então, por série temporal aqui, eu posso fazer a comparação via crime, ou seja, eu fixo o município e comparo crimes,
ou então comparo municípios. Eu fixo o crime e comparo municípios. Vou pegar aqui o primeiro caso, compara crimes. Deixa eu rodar de novo aqui, tá? Porque deve ter dado um grep aqui, tá? Que nem no... eu rodei ele de novo no R ali. Então o default, tá? É homicídio doloso. Eu coloquei Porto Alegre. Então aqui a gente vê aquela taxa de homicídio doloso que algumas revistas mostraram. Então essa ascendência dos últimos anos. Se a gente passar um mouse aqui em cima dessa série temporal, a gente vê que o valor lá em cima ele vai atualizando. Ou seja, aqui é o número de ocorrências, tá? E em 2015 a gente teve um pico de ocorrências de homicídio doloso de 588 casos. Eu poderia também, se a série temporal fosse maior, eu poderia, através de uma janela aqui, fazer a navegação da série temporal. Mas é muito comum também em dados de criminalidade não olhar o número de ocorrência, porque a gente sabe que os municípios onde tem muita gente, tem muito crime. A gente pode ver o dado relativizado, ou seja, aquela taxa através de 100 mil habitantes. Então eu fiz uma abinha aqui, em que o cara simplesmente clica nessa abinha e tem o mesmo dado, que é Porto Alegre, pela taxa de 100 mil. A ONU, então rapidamente a gente consegue ver que a taxa de homicídio doloso por 100 mil é quase 40 casos por 100 mil. A ONU ela estabelece que 100 homicídios, 10 homicídios por 100 mil já é considerado uma epidemia de homicídios. A gente está vivendo 4 vezes uma epidemia de homicídios aqui em Porto Alegre. Aqui então a gente tem uma caixinha. Eu posso variar aqui o município, por exemplo. Posso vir aqui, escrevo aqui Canoas, e eu tenho o dado de Canoas, atualizado aqui. Eu podia, em vez de olhar só o homicídio, só aquilo que eu falei logo no início, eu posso colocar outros crimes aqui. Eu quero verificar roubo de Canoas, roubo de veículos de Canoas e furto. Então está aqui, simplesmente como se marca uma pessoa no Facebook, eu coloquei 3 crimes: roubo de veículos e furto. Aqui está o número de ocorrências com uma legendinha em que tem uma linha verde, roubos, uma linha azul mais escura é roubo de veículos, e essa linha verde mais clara é furto. Tudo isso dinâmico. Se eu clicar naquela abinha da taxa, a gente tem novamente as taxas de cada crime para o município de Canoas. Se eu olhar aqui um outro município, por exemplo, Canela, Canudos do Vale. Aqui tem muito mais furto. O dado de furto. Um dos maiores municípios que tem dado de furto é lá onde o Juca mora. Que é Xangri-Lá. Até que tá caindo, mas lá é grande. Lá é muito furto. O que o pessoal fala é que deixam as casas vazias, né, ao longo do ano, os caras vão lá e surrupiam. Furto. Então assim, essa visão compara crimes, né, eu chamei, porque eu fixo o município e comparo crimes, coloco diferentes linhas. Eu poderia fazer a mesma coisa, só com o inverso. Aqui então, o default aqui está roubo, a gente tem essa componente do roubo em Porto Alegre, mas eu posso comparar Porto Alegre também, a taxa de roubo aqui, por exemplo, Porto Alegre, Canoas, Santa Maria, por exemplo, Alvorada está até menor a taxa de roubo que Porto Alegre. Em 2015 então, Alvorada teve uma taxa de 1.445 casos de roubo em Porto Alegre. Porto Alegre, apesar de... Vamos ver homicídio. Homicídio Alvorada é 10. A taxa de 56, né? Bom, então assim, é bem mais simples, né, do que o ClickSense, mas ele foi feito em R, em ferramentas gratuitas, né? A relação entre crimes, então, é uma outra visão que eu criei. Clicando aqui na relação entre crimes, a gente vê, então, o eixo X aqui é o homicídio doloso, o eixo Y aqui é o roubo. Eu posso variar o crime aqui para verificar como que está disposto esses dados. O tamanho da bolinha é proporcional à população. Eu selecionei um ano específico por default 2015. E o tipo de informação aqui é o número de ocorrências.
A gente vê que é meio estranho ver esse dado aqui, porque Porto Alegre, obviamente, vai ter muito mais ocorrência bruta de homicídio doloso e muito maior ocorrência de roubo. Então eu quero ver simplesmente os pequenos municípios, os municípios menores. Eu posso vir com o mouse aqui, e eu poderia vir com o mouse e verificar quais são os dados, Porto Alegre, homicídio, roubo, população, isso varia também com o município, mas eu posso vir com o mouse e selecionar. Eu quero ver esses municípios aqui. O dado ele se atualiza automaticamente com o nome. Ok? Deixa eu voltar no zoom aqui, para eu poder ver pela taxa também. Então, a taxa ela muda então, mas Porto Alegre tem uma taxa de roubo maior, uma taxa de homicídio doloso nem tão grande. Esmeralda é um município que eu não sabia onde é que ficava, fica no norte do estado, no canto nordeste. O que aconteceu aqui? É um município de quantos habitantes em 2015? 3.297 habitantes, mas teve 3 carinhas lá que morreram. Aí, sobre a taxa. Então a taxa foi 91 por 100 mil de homicídio doloso. Isso aqui é um problema em estatística, né, que o pessoal do Rafael também enfrenta, que é como estimar essas taxas em municípios pequenos, né? Como fazer essa estimação, porque acontece às vezes esses municípios pequenos, acontece um caso, isso estoura. Então tá, então eu estou vendo esse gráfico de dispersão pelas taxas. Eu posso variar aqui o crime também, em vez de botar homicídio doloso, roubo, furto, eu vou colocar o seguinte dado. Furto. Furto e homicídio. Vou colocar aqui, vou colocar furto no eixo vertical e roubo no eixo horizontal. Olha as cidades litorâneas aqui, ó. É o que mais tem de furto, tá? Xangri-Lá, Arroio do Sal, Aranaia, Pinhal, Tramandaí. Bom, tudo bem, eu vejo essa nuvem de pontos que é proporcional ao tamanho da população, mas eu estava testando também algumas técnicas de caracterização, que nem o Gabriel mostrou no final, que é aquele gráfico 3D que gira, que bota as corzinhas de acordo com o grupo. Eu fiz uma funcionalidade aqui que é o seguinte: criar grupos de municípios, através de um algoritmo chamado estatística K-means, que é um método de clusterização, ou seja, cria grupos de municípios. Então, se eu clicar nesse checkbox aqui, ele automaticamente deixa mais colorido. Então, as bolinhas amarelas, de acordo com as suas similaridades, são municípios que são similares entre si. Essas bolinhas roxas aqui são similares entre si. Essas bolinhas verdes claras aqui, azul, essa cor aqui, esquilo, é outro grupo. Eu posso variar também, eu quero verificar para 4 grupos, para 2 grupos. Eu venho aqui e reduzo. Aqui tem só 2 grupos. Esse grupo aqui, roxo, esse grupo amarelo. 5 grupos, ele automaticamente muda para 5 grupos, tá? Exemplo bem bobinho, tá? Dessa potencialidade de gráfico de relação x e y. Dá um outro exemplo. Mapa. Tá aqui o mapa, por default 2015, o crime escolhido homicídio doloso numa ocorrência. Então a gente tem essa explode aqui por Porto Alegre, né? Porque é um município que tem maior ocorrência, mas vamos ver pela taxa. Então eu clico aqui na taxa, o tipo de informação, e que município que é esse aqui? Esmeralda. Esmeralda explodiu o crime. Foi assim que eu descobri. 2014 aqui, vamos variar aqui pro ano aqui. 2014, 2013. Ó, tem um município aqui bizarro aqui também. Ó, São José do Rival. A população, aí rapidamente você consegue ver, isso é bom da visualização de dados, rapidamente você consegue ver que teve uma bizarrice aqui. 3 homicídios num município que é um quarteirão, basicamente. Bom, então, essa aplicação é muito boa porque a gente consegue rapidamente escrever um texto. Quando está fazendo uma análise descritiva, vai escrevendo, baixa a cabeça, vai escrevendo texto, vai vendo isso, é muito rápido. Não é uma coisa que tabela Excel, que vai, onde é que está o dado, onde é que está o dado. Aqui tem um monte de dados, um CSVzão, que eu coloco de uma maneira mais fácil para poder visualizar. Eu coloquei aqui uma outra opção também de dados populacionais. Tá? Como o mapa de população é diferente, me corrija se eu estiver errado, tá. O tamanho da bolinha é proporcional à população. E eu coloquei também aqui um slider aqui, que é a sensibilidade do mapa, que é basicamente o tamanho da bolinha. Eu posso mexer isso aqui
e a bolinha diminui ou a bolinha aumenta. Ok? Representação é o tree map, que é o seguinte: quanto que representa o município tal no total do estado? Para 2015, número de ocorrência, homicídio, Porto Alegre. Porto Alegre, esse retângulo aqui, como vocês viram na apresentação do Gabriel, é proporcional a quantos por cento dos homicídios acontecem em Porto Alegre? 24%. Canoas, 5,6%. Alvorada, 4,9%. E pela taxa, qual que aparece lá em cima? Esmeralda. Aí você acontece o seguinte, ó, outros municípios estranhos, ó, tipo Entre Rios do Sul, Ponte Preta, enfim. Esse é uma aplicação bem incipiente. Por quê? Só falando um pouco mais de detalhe técnico, assim. A ferramenta que está por trás da tecnologia é a mesma do ComexVis que o MD lançou. Só que eu achei no GitHub de um cara do MIT lá, o cara há poucos meses lançou isso aí, eu achei o GitHub, baixei o pacote do cara e coloquei no Shine. Como eu estou falando com o pessoal lá do ComexVis, eu estou estudando como melhorar essa representação aqui do DTS Plus aqui. E por fim, a última maneira de apresentar o dado é uma tela dinâmica, que eu estava sentindo falta nisso, que é simplesmente uma tabelinha, tá? Que é o que está por trás aqui. O que está por trás, tudo que vocês viram aqui nesse aplicativo, no Shine, é essa tabela aqui. Tá? É o município, o ano, o crime, a quantidade, que é o número de ocorrência e a população. Eu posso vir aqui na tabela e pesquisar lá. Posso pesquisar o município de Canoas, por exemplo. Ele filtra automaticamente lá o município de Canoas. Eu ainda estou estudando como fazer um método de exportação ali e tal, para o cara poder exportar esses dados aqui. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, uma ideia que eu tive recentemente, que é o seguinte: aqui no mapa, a gente tem esse gráfico de população aqui, tá? E eu tenho esse slider aqui, tá? Vou mostrar agora ao vivo, não faço isso em casa. E quem sabe faz ao vivo, fera! O que eu fiz aqui? Eu botei esse playzinho aqui, tá? No slider. Então eu clico aqui no playzinho e o slider ele vai automaticamente mudando. Imagina que show! Fazer uma pirâmide etária, pelas faixas etárias, colocar um playzinho assim e ver ela engordando em cima. Assim. Isso é fantástico, isso é fantástico. Ao longo do tempo. Isso aqui foi só para mim, para mostrar a funcionalidade desse playzinho aqui, tá, que eu acho legal. Mas isso não tinha. Eu queria ter feito um negócio de quinta para hoje, só que não deu tempo, que é fazer uma autocorrelação espacial variando com o número de vizinhos. Só que não deu tempo. Não deu. Mas tem como fazer, eu poderia fazer uma autocorrelação espacial aqui, um índice de Moran, variando o número de vizinhos aqui para verificar se os crimes eles têm uma autocorrelação espacial, ou seja, se o município o fato de Alvorada ter muito roubo impacta eu ter roubo aqui em Porto Alegre, enfim, se essa correlação existe, né? Mas tem como fazer, a ideia é bem tranquila assim, com pouco tempo dá para implementar isso aí. Bom, esse é o exemplo que eu queria mostrar usando o Shine de crime, tá? Mas podia ser outros dados, podiam ser dados de APL, podiam ser dados de saúde, de educação, de PIB, de uma maneira muito mais fácil de visualizar. Olhando isso aqui, é muito mais tranquilo de visualizar as coisas que são importantes e fazer um texto, por exemplo. Eu, quando estava fazendo minha tese no final de semana, eu botei esse aplicativo, eu ficava vendo as coisas e escrevia o texto, porque as coisas são muito mais fáceis de visualizar. E isso é muito aplicável para o site da FED. Eu até estava com um Walter na sexta-feira para poder colocar isso aqui como sendo uma espécie de serviços lá, como é o sistema de exportações, né? Tem um módulo aplicativo clínico, por exemplo, que a pessoa vai lá, clica e puf, cai nessa página aqui. Então, os próximos passos, que eu queria ver com o Walter, botar no servidor interno, o pessoal
mexer nisso aqui e criticar. Daí eu implementar, enfim. Mas isso aqui é bem divertido, assim, a programação é bem divertida de fazer essas coisas. E como a visualização é bonita e tu vai mexendo, tu vai querendo fazer cada vez mais, assim, tipo uma cachaça, assim, tu vai fazendo, mas é sério, tu vai fazendo assim, tu vai querendo fazer cada vez mais, assim, tipo Candy Crush, assim, sabe? Tá, só preciso estudar como, mas tem. Pô, já tem um servidor agora, tem alguma biblioteca que você está usando que eu não consegui instalar, para ter uma olhada com você exatamente como é que faz a instalação, mas em geral não tem problema, a gente consegue botar. Show. Bom, mas acho que a apresentação seria isso. Então tá, só para valorizar mais isso que o Renan fez, eu não sei se vocês se deram conta do que está por trás disso, mas aquilo que eu apresentei primeiro é um software pago que custa muito caro. Para a gente ter isso na FE, hoje a gente teria que pagar 400 mil mais ou menos, só para ter, por exemplo, no site da FE aqueles gráficos que eu estava mostrando para vocês. Né? E o que o Renan está fazendo aqui, tudo isso aqui é gratuito. Tudo isso aqui é feito dentro do R, e tudo isso daqui, eu não sei se vocês perceberam, tem um botãozinho lá em cima que é Open in Browser. Tudo isso aqui que ele está fazendo, ele programa em R, e dentro do R, o Shine, ele exporta isso para a web sozinho. Então, se a gente fosse programar ou contratar uma consultoria para programar algo desse tipo, como já foi na questão do FE, dados, mapas lá e tal, seria um valor enorme. E assim é tudo gratuito. O Renan fez isso em quanto tempo, mais ou menos, Renan? Tá. O Renan, ele trabalha no fim de semana também, ele é meio doido, mas ele fez isso em 2 ou 3 semanas, sabe? Tipo, aqui tem um projeto que eu conheço umas consultorias que iam cobrar muito dinheiro para fazer em 6 meses e olha lá. Então, a gente está tentando trazer, assim, e eu falo isso para valorizar o que ele fez aqui, a gente está tentando trazer essa cultura, assim, cada vez mais, aqui para dentro da FE, para o Estado e como um todo. Então, imagina todos os seus dados, os seus núcleos, sendo apresentados no site da FE dessa forma bonita, dessa forma gráfica. Tenho certeza que até minha mãe ia compartilhar isso no Facebook. Então é isso aí. Queria dar os parabéns aí para o Renan e para o Gabriel, esse trabalho que eles estão desenvolvendo. Eu queria fazer com vocês uma pequena... Vou contar um histórico rápido aí com eles, como é que começou esse trabalho. Quando o Igor chega na FE, né, quando ele chegou há 2 anos passados quase, né, lá no núcleo do Renan, a gente tinha um núcleo de dados, e tinha um núcleo de indicadores econômicos. Aí lá na ocasião, o Igor achou por bem juntar o núcleo de indicadores com o núcleo de dados. E lá na oportunidade a gente levantou a discussão muito breve e ficou em aberto, então, que o núcleo de dados ele ficaria para a gente estudar no futuro o que fazer do núcleo de dados. Porque já na oportunidade a gente entendia, o Rafael já tinha trabalhado também nesse núcleo, que era um núcleo que a gente tinha que dar toda a atenção para ele e que tinha muito mais coisa para se fazer nesse núcleo de dados. Seria uma coisa importante para frente. Então, o que a gente fez na época? Na época a gente se juntou os 2 núcleos, o Renan ficou coordenando o núcleo de indicadores, e esse núcleo de dados, então, ele ficou, de certa forma, suspenso, mas funcionando junto com a coordenação do Renan. E agora a gente começou a trabalhar com esse negócio, começou a conversar com o Renan, gosta dessa área, o Gabriel gosta dessa área, a gente começou a desenvolver um assunto, e aí a gente chegou nessa questão de reativar, né? De ir para a direção, através do Martim, começou a conversar, que a gente deveria voltar a ter um núcleo de dados, mas com um formato diferente, né? Que seria nesse modelo de explorar melhor, trabalhar melhor essas questões, e aproveitar a grande potencialidade que o Gabriel tem, que o Renan tem, e que o mundo está pedindo hoje, que é essa multidisciplinaridade de a gente poder trocar esses conhecimentos. Que no fundo é isso, todo mundo tem um monte de informação. Tem milhões de informação, mas a riqueza está na quando tu cruza as informações, e não só cruzar, porque só cruzar também o estatístico vai cruzar. É os conhecimentos diferentes que a gente pode botar no trabalho. E aí que é a importância que a gente está colocando nesse trabalho, que é assim, ó, a gente vai ativar o núcleo, né? Existe um núcleo que agora tem o nome de ciência de dados, já tem 2 ou 3 pessoas trabalhando no núcleo. O que é a importância que a gente precisa? Alguém que tem esse perfil, que gosta desse tipo de trabalho, uma coisa desafiadora, criativa, pode vir para o núcleo part-time ou full-time. E eu acho também que para os trabalhos internos da FE, esse núcleo vai contribuir muito. Eu vejo até lá no PIB, a gente vê lá no PIB municipal para calcular o PIB, no IDES para ajudar o IDES, vários trabalhos internos, a gente pode ajudar o agronegócio,
já está trabalhando com a base lá da exportação. A gente pode moldar todos os trabalhos da FEA, a necessidade, esse grupo pode dar assim, uma assessoria interna também para todos os projetos que se fizer necessário. Alguém tiver alguma dificuldade, a gente pode te ajudar. Uma coisa que a gente contribui bastante lá embaixo, e tem bastante know-how, é a questão de geração de indicadores. Então a gente está à disposição para esse tipo de trabalho. Então a ideia de apresentar essa foi bem legal para ver o que o pessoal está fazendo, né? E como é que a gente está pensando a coisa para frente na FEA, os trabalhos externos. Tem muito gancho que a gente vai aproveitar. Conforme na fazenda hoje, de novo, que era na fazenda, a gente abre um espaço gigantesco da FEA para fora, né? E acho que é uma oportunidade para todo mundo assim conhecer, e se quiserem contribuir com a gente, part-time ou alguma coisa, ou nos seus próprios trabalhos específicos, precisar de alguma discussão, alguma discussão mais detalhada, aí podem conversar com o Renan ou com o Gabriel. Tá? Eu agradeço a todos aí a gentileza de estarem presentes aí, e fica aberto agora para as questões, então, alguém tem dúvida, quer tirar alguma dúvida de trabalho, para mim. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Não precisa ser muito, eu acho. Eu só queria ressaltar que se for colocado no site da FEA, talvez fosse interessante pensar em alguma forma de fazer até um treinamento para a imprensa olhar esses dados depois. Porque eu acho que na comunicação a gente tem uma discussão bastante grande de como extrair informações de tantos dados que tem disponíveis, né? Tem uma discussão teórica de jornalismo de base de dados e tal. Então, acho que só para ficar uma ideia para o futuro, que se a gente tiver essa aba no site da FEA, acho que é necessário vocês, de repente, fazerem um treinamento para a imprensa, de forma a eles conseguirem extrair desses nossos dados perguntas, né? Que no fim a gente mesmo vai responder, mas vai instigar a criar outras perguntas. Só como contribuição. É só chamar o pessoal e fazer uma apresentação, né? Fazer uma apresentação para a imprensa e... Bom, primeiro gostaria de dar parabéns para vocês, o trabalho é fantástico, a gente já, como eu estou perto de vocês, a gente conversa um pouco, uma vez eu até estava conversando com o Gabriel, não sei se lembra, um mês atrás, sobre uma apresentação que eu vi na SPM sobre isso, e lá me chamou muito a atenção como essas ferramentas podem conversar com as pessoas, né, via redes sociais, e é isso que eu quero saber de vocês, que, enfim, eu sei que deve estar no planejamento de vocês, mas como é que a gente pode não fazer o contribuinte simplesmente entrar no site e ter as informações de forma fácil, mas as informações irem até ele via, enfim, via essas ferramentas. Eu não sei se ter botõezinhos para, por exemplo, compartilhar essas coisas, esses mapas, ou, né, a gente sabe que hoje em dia as pessoas não querem nem mais buscar informações, elas querem que as informações venham até elas, e essa é a minha pergunta. Não, isso é bem importante. Eu acho que até falar com o pessoal da comunicação que da FEA vai ser bem importante, a gente fazer algo junto, né? Vai ser interessante porque dá para colocar tudo isso, com certeza. Depois que, uma vez que tu conseguiu exportar essas coisas web, dá pra gente colocar botões, é fácil colocar botões de compartilhar no Facebook, essas coisas. Então, até isso é bem interessante. A gente fala bastante sempre ali no núcleo de que a FEA tem um capital humano enorme, tem diversas coisas aqui super importantes, mas ainda não está se vendendo muito bem, né? Ainda não está conversando muito assim com esse mundo de hoje, com as coisas que estão acontecendo hoje. Então acho que tentar achar a melhor forma possível de mostrar isso e ainda conseguir conectar isso com redes sociais e tal é melhor ainda. Até mesmo, tu não perguntou isso, mas eu queria falar sobre isso também, que é a questão de mineração de dados, né? Que a gente até deixou de falar, a gente tinha que ter falado um pouco mais sobre isso. Até o meu TCC que eu fiz foi minerando dados do Twitter e fazendo deles algumas análises, né? Então tem toda uma parte de text mining que agora está bombando no mundo muito fortemente, que as empresas estão extraindo muita informação de texto, né? Então dá para a gente também combinar muita informação com coisas das redes sociais, coisas do Facebook, do Twitter, Instagram e tudo mais. Então tem bastante coisa interessante por aí. Até o Data Science, ele é um guarda-chuva que ele tem dentro dele o Machine Learning também, né? Até o Rafael faz o mestrado dele em Machine Learning, e eu estou entrando agora no mestrado em Machine Learning também. Até conversando com o pessoal lá na seleção do mestrado, eles têm diversas ideias também para a questão do Estado em relação a isso, né? Ideias do tipo assim, através de reconhecimento de imagens, de vídeos e de mineração de vídeos, tu conseguir identificar, por exemplo,
pelas câmeras da cidade, automaticamente um assalto que esteja acontecendo, por exemplo, e isso informar para o sistema da polícia, né? Enfim, são tantas as aplicações possíveis, né? E tudo isso por trás tem algoritmos bem complexos, né? Coisas bem pesadas mesmo, de programação, de conhecimento, de estatística, de matemática. Mas eu acho que tudo isso a gente consegue cada vez mais, começando do zero, fazendo um bom arroz com feijão e ir melhorando, e melhorando, e melhorando. Mas eu acho que sim. Eu acho que parabéns pelo trabalho, acho que tem muita coisa interessante na visualização de dados e com certeza apresentando isso para os diversos órgãos, né, do Estado, vários vão estar interessados e querendo que faça o tratamento de dados. Aí a pergunta é, nesse caminho, vai ter algum tipo de prazo para isso, né? Por exemplo, não sei qual é a ideia do projeto com a PGE, então, fazendo todo o tratamento de dados, chega no final, vai ter uma pessoa lá que vai poder entregar, ó, tá aqui a ferramenta, a partir de agora a gente vai tocar outra coisa e vocês lá vão tocar, vai ter alguém que vai fazer isso, porque isso é preciso ter uma manutenção, né? Vai ter outras empresas que não vão pagar, que vai entrar, né? Enfim, tem uma manutenção disso, não vai terminar nunca, é uma ferramenta de mostrar como os dados estão disponíveis. Então a minha pergunta é nesse sentido, à medida que vão se formando convênios com outros órgãos, né, e tendo esse trabalho, se faz o trabalho, entrega, ou vai ter daqui a pouco um acúmulo, né, porque daqui a pouco, né, quantos Renans, quantos Gabriels você precisa para estar dando manutenção no trabalho como esse, que com certeza a divulgação vai ter muita gente interessada, né. Sim. Uma boa pergunta, uma coisa bem interessante. Nessa quinta-feira, depois de amanhã, vai ter o relatório de entrega dessa primeira fase da PGE. Então, digamos assim, vai ser um evento simbólico em que a gente vai entregar para os principais procuradores lá, vai ser um evento grande, apertar a mão, foto e tal, dessa primeira fase do projeto da PGE. A segunda fase, que seria mais um modelo de inteligência, enfim, já começou, o Gabriel já mostrou esse gráfico desse, está em andamento também. No entanto, esse projeto da PGE, ele, no momento, ele não tem muito prazo para acabar, assim. Só que a gente está querendo criar também a cultura deles mesmos, empoderar eles mesmos, para eles mesmos fazerem o próprio desenvolvimento da aplicação, né? A gente tem contato direto com o pessoal da informática da PGE, então a gente diretamente liga com eles, fala, né? Então eles estão se inteirando do mais a gente consegue fazer essa parceria, mas também empoderá-los no sentido de ter autonomia para poder fazer o desenvolvimento. Essa parte bem inicial, assim, que vai depender muito também de como cada órgão está, né? A gente chega em lugares, no PGE, por exemplo, que eles não tinham quase nada. A gente chega em lugares com a Receita Estadual, por exemplo, que eles já têm muita coisa. Tudo tem a ver também com o andamento que cada lugar está, né? Uma coisa que a gente percebe é assim, essa fase inicial, assim, de pegar uma ferramenta de visualização de dados e implementar algo que vai lá nos dados, extrai, transforma e mostra os gráficos, isso a gente consegue fazer uma vez, né, e deixar depois rodando automaticamente essa atualização, fazer todo o processo automático. E a gente ensina também a TI, a informática de cada setor, a dar manutenção a isso. Então, essa parte inicial, assim, que eu diria que ela nem é estatística, né, ela é uma parte muito mais de TI mesmo, assim. Essa parte inicial a gente consegue fazer ela e depois virar as costas e ir embora, assim. Mas toda a parte que envolve a análise dos dados, que envolve o uso de técnicas mais avançadas, como por exemplo aquilo que a gente mostrou ali, que ainda é incipiente, mas mostraria a clusterização das empresas, esse tipo de coisa, aí isso já é um pouquinho mais complexo, né? Isso já demanda uma implementação um pouco mais pensada, tá? Mas a nossa ideia é, até para fortalecer a PE, assim, de que principalmente esses maiores órgãos do Estado, assim, fiquem dependendo da gente para sempre, né? Essa é a ideia. Daí a gente se fortalece bastante com isso. Até porque não é um trabalho muito específico de especialista. É um dado muito específico, é uma coisa muito específica. Fazer o cálculo de quantos precisa, né? Entendi o que quis dizer.
Mas, claro, a gente precisa de muito mais pessoas. Eu acho que, até hoje na reunião mesmo, o cara disse assim, a gente tem tantos trabalhos, é só vocês, não tem mais pessoas, né? A gente gostaria de tocar várias coisas ao mesmo tempo. A gente trabalha no estilo de tratamento de drogas. A gente vai conquistando essa parte do ensino. A gente vai conquistando. Até eu quero fazer uma contribuição, acho que é mais ou menos nesse sentido. Esse foi o primeiro trabalho com a PGE e ainda está sendo aprimorado um modelo, um método como vai trabalhar com esse tipo de projeto. Né? Então, à medida que vai entrando, como a gente tem escassez de recursos, a gente vai tentar dar prazos finais e dizer, olha, até aqui a gente vai, daqui em diante, talvez vocês vão ter que desenvolver ou a gente vai ter que fazer algum outro arranjo. Esse foi o primeiro, então ainda está no processo de aprendizado, né? Tanto nosso quanto de quem está... Como a gente vai tratar a demanda, né? Eu acho que os próximos a gente deve ter uma maior experiência para determinar prazos. Assim. Na verdade, é bem rápida a minha fala, no sentido assim, de parabenizar, eu acho que a equipe toda, em função desse projeto, eu acho que é muito interessante. Eu, principalmente, geógrafo, gostei muito da parte gráfica, de mapas e tudo mais, que eu acho que uma visualização espacial de dados é muito legal e é muito bem aceito pelo público geral, né? Então, assim, eu gostei muito, parabenizo. Queria só destacar, assim, faz 2, 3 semanas atrás, estive num evento ali na Europa, que era para discutir indicadores de ciência e inovação, só para fortalecer o projeto de vocês, né? Era sobre indicadores de ciência e inovação de uma organização internacional que trabalha com indicadores sociais e econômicos, que é a OCDE, né? Que, uma plenária das principais lá era sobre Big Data. E assim eles destacavam muito que cada vez mais essa é uma tendência mundial na área de indicadores de ciência e inovação, e eles estavam dizendo, não, em todos os tipos de inovação. Claro que tem lá eu vi também alguns problemas que tem essa questão, principalmente dados da internet, que são muita informação, e aí tem todo um problema isso eu vi que eles falavam muito, não é bem a minha área, né, eu trabalho com estatística um pouco, né, da validação dos dados. Eles tinham um grande problema de validação dos dados. Eu me lembro que eu vi um trabalho de um economista lá do MIT, que aí ele falava sobre comportamento empresarial, para ver nos estados norte-americanos onde teria maior potencial empreendedor a partir de dados da internet. Mas então ele comentou que tinha todo o problema de validação desses dados, que sem uma validação correta, tu acaba vendo comportamentos que, digamos assim, não eram verdadeiros, então tem toda uma dificuldade nisso. E o outro ponto que eu queria destacar, que lá foi comentado muito, a importância, e aí eu, de novo, parabenizo vocês, a importância do Estado, órgãos do Estado trabalharem com esses dados também. Essa coisa de Big Data, não sei o que, é muito para empresas privadas, Silicon Valley, não, os estados, e aí lá tinha o pessoal dos Estados Unidos, vários países da Europa, Japão, né? E eles destacavam isso, não, a importância dos órgãos do Estado trabalhar com isso também. Principalmente quando vocês têm alguns dados que são sigilosos, que, bom, aí tem que ser trabalho do Estado, não dá para passar para o setor privado. Então, assim, parabenizo, de novo, isso só para fortalecer o projeto de vocês. E só uma dica, eu sou geógrafo, trabalho um pouco com estatística espacial também. O problema é aquele de esmeralda ali, quando tu tem o valor absoluto dele é muito pequeno, é um município pequeno, e tu tem taxas que acabam sendo falsas no sentido que é um município pequeno. Tem o método de Bayes, que é muito, tem relação com a autocorrelação, trabalha que nem a autocorrelação espacial, então ele vê esses municípios pequenos, que são outliers, ele vê pela vizinhança, ele dá um outro valor para tirar esses municípios pequenos que acabam tendo taxas muito altas, que nem mais Esmeralda, que eram 13, eu acho, crimes, e aí dá uma taxa muito alta. Fica aí uma dica só para vocês. Legal. Essa parte que a gente tem estudado mais essa parte de como fazer essa inferência dos municípios bizarros, os esmeraldas dentro ali. Os dados de mortalidade. Mas é mortalidade. Sim. Que o Rafael Calvo também trabalhou sobre isso é bastante usado também em
dados epidemiológicos também, né, como fazer essa estimação. Acho que um dos ensaios da minha tese vai ser exatamente como corrigir esse tipo de problema. Mas sim, é interessante. Inclusive, a gente tem um grupo de trabalho para estudar como fazer essas... Apesar que tem que dizer uma coisa também, às vezes, visualmente, como vocês veem, é muito fácil tirar o município, né? Faz uma análise dessa, às vezes o cara, não, tiro esse município. Na hora de analisar e de escrever, eu tiro o município, não, porque não quer dizer nada aquilo ali. Se eu quero fazer um índice municipal, aqui não tem problema. Vou ter semestre esse município aí, porque não lá. Bloqueei no Facebook município. Caiu um outro problema que tem na PEC em relação a produto, que está indo para a rua, mas é de ver para quem tu está entregando o produto. Porque, por exemplo, se tu entregar a ferramenta exatamente assim, sem tirar a esmeralda como especialista, ele vai dizer, ok, isso é um offline, eu vou tirar a foto. Se tu entregar para uma pessoa leiga, ele não vai saber fazer. Jornalista, vai ser a capa do jornal. Isso é a capa do jornal, esmeralda. Não, eu definição de uma gente vai encontrar. Essa cidade não se vive mais. Essa cidade que come. Não é um problema nosso, né? Mas é um problema que se está identificando quem é o público. Até isso que você falou é muito importante. Eu realmente teve esses dias numa palestra de uma mulher que ela trabalha na Capra Data Science, que é uma empresa bem forte assim, desse mercado. E ela tem na empresa dela, o cargo dela é Chief Data Scientist, né? Que ela é um Data Scientist que conversa com todo mundo. Assim, e ela mostrou pra gente na palestra dela o quanto é importante isso, né? Essa forma de visualização, de comunicação, de todas as estatísticas que são feitas, de tudo que é criado. Isso é muito importante, porque as pessoas vão tomar por exemplo como verdade e vão sair falando isso. Né? Como é em qualquer publicação de uma pesquisa, né? Só que assim, fazendo coisas gráficas, botando na internet, isso vai cair na mão de qualquer pessoa. O problema é o seguinte, esse mesmo caso, viraliza, os caras vão dizer, não vá para a Esmeralda, porque o prefeito de Esmeralda está batendo na porta da festa e pô, vai fazer uma assassinada em Porto Alegre. Mais uma pergunta? Não?